Olá, bem-vindos ao canal Espírita, Espiritualidade e Vida. Nesse canal, nós abordamos vários conteúdos espíritas e nessa série em especial estamos estudando o Evangelho de João. A série se chama Estudando o Evangelho de João. Espero que você esteja gostando e já tenha assistido os vídeos anteriores. Hoje nós vamos entrar um pouco mais no texto e vamos comentando de maneira gradativa, de maneira didática. Nosso objetivo é interpretar o Evangelho de João à luz da doutrina espírita. O que significa isso? Significa que nós vamos buscar vários conteúdos, várias fontes bibliográficas, mas a nossa base, o nosso alicerce é a obra de Allan Kardec e a obra subsidiária que está em sintonia com a obra de Kardec. Isso é muito importante enfatizar, porque você pode estudar o Evangelho de João com várias abordagens. Você pode interpretá-lo de acordo com várias perspectivas. Aqui, na série Estudando o Evangelho de João, nossa perspectiva é espírita. Começamos então pelo primeiro capítulo do Evangelho de João, o versículo inicial, que já traz um grande desafio. João Evangelista escreve assim: no princípio havia o Verbo, o Logos, e o Verbo estava junto de Deus, junto, e o Verbo era Deus. Bom, primeiro desafio aqui, a palavra verbo. Claro que nós estamos traduzindo para o português. No texto, ou melhor, na língua original, que é o grego, os evangelhos foram redigidos em grego. Esses são os documentos que nós temos. Todos os manuscritos, todos os pergaminhos antigos, século II, século III, IV, estão em grego. A palavra utilizada na língua original grega é logos. Logos, em grego, é uma palavra muito complexa. Ela representa inteligência, ela pode significar razão. Então, quando eu digo a inteligência de Einstein, em grego seria o logos de Einstein. Quando eu falo a razão desse fato, razão aí é logos também. Logos tem a ver com o argumento, a lógica, a razão, a inteligência, o ato de pensar, de ordenar, de concatenar. Portanto, quando nós lemos traduções que dizem assim, no princípio era a palavra, palavra não é uma tradução muito adequada para logos, embora logos também signifique palavra, o verbo, porque o substantivo logos, ele deriva do verbo lego, e um dos sentidos do verbo lego é dizer, mas não é só. O verbo lego também significa contar, ordenar, raciocinar, compreender. Percebeu? Percebeu a sutileza de significados de uma única palavra? No entanto, João, evangelista, era hebreu. João Evangelista viveu no primeiro século, durante o período chamado Segundo Templo,
do judaísmo. Porque o segundo templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 por Tito, o filho do imperador Vespasiano, que invadiu Jerusalém depois de uma revolta judaica e destruiu o templo de Jerusalém. Mas antes disso, João Evangelista vivia com Jesus, com os outros apóstolos, com os primeiros seguidores do cristianismo, dentro desse contexto. Nós já falamos sobre isso. Ele, naturalmente, conhecia a tradição judaica, ele era judeu, conhecia as escrituras judaicas. Sua família era extremamente religiosa, Zebedeu e Salomé. Isso está no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito Humberto de Campos. Os primeiros capítulos iniciais do livro Boa Nova, nós temos lá a referência à família de João Evangelista. Família muito religiosa, família que possuía vínculos sacerdotais. O que eu quero dizer com isso? João conhecia de pé e cabeça, conhecia profundamente as escrituras hebraicas. E esse primeiro versículo aqui, ele é quase uma cópia do primeiro versículo da Bíblia hebraica. Eu estou falando de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Praticamente João copiou esse versículo. Mas a Bíblia hebraica está redigida em hebraico. Então, quando João ditou para algum discípulo o seu evangelho, embora ele tenha ditado em grego, a mente dele pensava em hebraico. A mente de João Evangelista estava acostumada com a tradição hebraica, com os textos hebraicos. E o que diz o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia hebraica? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, no começo, Elohim é deuses, no plural. Sim, o primeiro versículo da Bíblia hebraica começa não com a palavra Deus no singular, mas com a palavra Deus no plural. Então, no início, Elohim, deuses, e aí o verbo está no singular, bara. Quando nós lemos as traduções para o português da Bíblia hebraica, o verbo bará em hebraico é traduzido por criar, mas bará não é criar, bará é formar, moldar, modelar. Então o texto literalmente ele está dizendo, no princípio, os deuses formou, modelou, verbo no singular, os céus e a terra. O texto é desconcertante? Sim. É desconcertante, porque eu tenho um sujeito no plural e um verbo no singular. Como os sábios judeus interpretaram isso? De várias maneiras. Mas tem uma maneira particularmente interessante. Muito interessante. Porque essa diferença, esse aspecto inusitado vai aparecer em outros versículos do capítulo 1, 2 e 3 do livro Gênesis. Por exemplo, quando o ser humano é criado, o texto está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Como Deus poderia estar falando no plural? Não é o Deus único? Então, alguns sábios do judaísmo desenvolveram uma interpretação que pode nos ajudar muito, muito aqui. Os sábios do judaísmo falam de um conselho do Altíssimo. Que ideia é essa? De que Deus é único,
Deus é o Todo-Poderoso, Criador de tudo, mas Ele possui arcanjos. O que é arcanjos? São o mais alto grau da hierarquia dos anjos. Então, você tem uma hierarquia de anjos. Anjo comum, serafim, arcanjo. Os arcanjos são os chefes, os líderes dos anjos. Essa ideia te soa comum? O que nos remete a essa ideia? Nos remete à ideia de uma assembleia de espíritos puros, de Cristos, que dirigem o sistema solar, que dirigem os sistemas, as galáxias. Nos remete ao texto que está na Revista Espírita, fevereiro de 1868. Daqueles seres chegados ao mais alto grau da hierarquia dos espíritos puros, que se tornam agentes executores da vontade divina. Percebeu o vínculo? Muito interessante. Mas no próximo vídeo nós vamos desenvolver melhor essa ideia, porque ela é uma ideia muito profunda e ela precisa de mais tempo. Até o próximo vídeo e nós partimos desse ponto da Assembleia de Cristos que cooperam com Deus na criação, na administração do universo, na execução da vontade divina. Com esses conceitos, esse primeiro versículo do Evangelho de João vai ficar mais claro. Até o próximo vídeo. Faça seu comentário, coloque os textos, interaja conosco e compartilhe esse vídeo.